E aí, beleza? Em algum momento no passado distante, o país do sul está celebrando a nomeação de seu novo rei, enquanto também recebe presentes de seu vizinho do norte. O novo imperador fica muito feliz em ver as ofertas generosas das pessoas, mas logo é revelado que isso era apenas uma armadilha, pois os que deram os presentes são, na verdade, assassinos disfarçados. Os impostores tentam matar o rei imediatamente, mas são rapidamente parados pelos guardas reais, que matam um dos inimigos na mesma hora. Ok, a outra assassina vê isso e tenta fugir, mas é agarrada por uma fera gigantesca que a joga contra as paredes antes de despedaçá-la. Percebendo que seu vizinho acabou de declarar guerra, comandante Guan implora ao rei para tomar medidas imediatamente, organizando um torneio para selecionar um general para liderar seu exército, pois eles devem atacar o país inimigo antes que seja tarde demais. Isso não dá ao rei outra escolha a não ser concordar, enquanto o comandante vai para o topo do castelo e envia inúmeras águias mensageiras para as cidades próximas para recrutar os lutadores mais fortes. Mas ok, ao mesmo tempo, dentro de uma cidade próxima, onde os recursos são muito limitados, os guardas estão distribuindo a única fonte de água para os civis, mas claramente não há o suficiente para todos beberem e os azarados são forçados a ir para a casa de mãos vazias. No entanto, o que as pessoas não percebem é que um homem chamado Dom decidiu entrar furtivamente pelo teto e secretamente desce em direção à fonte de água, como se estivesse em missão impossível. Isso permite que ele pegue a água sem restrições, mas o ladrão logo é descoberto pelos guardas, que rapidamente começam a atacá-lo de todos os lados. Felizmente, o homem consegue escapar pelo teto, mas os guardas não estão dispostos a desistir tão facilmente, então eles continuam perseguindo o ladrão por trás e acidentalmente destroem os andaimes com uma criança ainda dentro. Surpreendentemente, um trabalhador próximo chamado Hong consegue correr em direção à garota bem a tempo e salvá-la do prédio desabando. Bom, isso permite que o ladrão eventualmente se esconda atrás de uma parede próxima enquanto pensa que escapou, apenas para ser nocauteado pelo capitão da guarda como resultado. Logo, a águia mensageira chegou a esta cidade isolada e o chefe da cidade rapidamente pega a carta do animal antes de eventualmente anunciar a notícia para as pessoas. É rapidamente revelado que comandante Guan está exigindo que cada cidade ofereça 3 de seus melhores lutadores para entrar em seu torneio, para que eles possam determinar quem é o melhor candidato para se tornar o grande general. Dom ouve isso e imediatamente se voluntaria para entrar na competição, pois ele quer desesperadamente provar aos outros que ele é mais do que apenas um ladrãozinho. No entanto, o que as pessoas não esperavam era que Hong e o capitão da guarda se voluntariassem também, enquanto o chefe lhes deseja boa sorte em sua jornada. Antes que as pessoas finalmente partam em direção à capital do país, Dom decide prestar respeito ao túmulo de sua mãe, enquanto revela que ele é órfão desde que era um garotinho. Ok, o chefe também dá a Hong a lança quebrada que foi carregada pelo homem quando ele sobreviveu de um campo de batalha 10 anos atrás, enquanto espera que a arma possa salvar sua vida exatamente como da última vez. Muito em breve, as pessoas começam a sair em direção aos desertos, enquanto se aventuram para frente rumo à capital de seu país. No entanto, antes que o grupo possa deixar o local desolado, eles percebem rapidamente que algo está errado, quando um ferrão gigantesco agarra seu colega de equipe e o puxa para longe dentro das areias. É logo revelado que um escorpião gigante veio caçar os humanos, e ele se lança contra as pessoas furiosamente, mas Hong consegue defender os ataques usando sua lança, enquanto salva Dom ao mesmo tempo. Bom, isso permite que os humanos recuperem seu equilíbrio, enquanto tentam antecipar o próximo ataque, e um segundo monstro se lança e começa a atacar as pessoas também. Felizmente, Hong consegue retaliar imediatamente e derruba o escorpião no chão, forçando-o a eventualmente recuar, mas o segundo inimigo continua avançando em direção ao homem e se lança para matá-lo. Surpreendentemente, Hong é capaz de contra-atacar e eventualmente força as criaturas a fugir, mas o homem logo percebe que eles estão em sérios problemas, já que agora eles têm apenas 2 pessoas para sua equipe de 3 pessoas, o que é ainda pior. O sol eventualmente começa a cair e a noite chega ao deserto maciço, então as pessoas são forçadas a descansar em cima do solo rochoso. Enquanto a equipe está descansando em frente à
fogueira, Dom decide conhecer melhor seu camarada e, eventualmente, descobre que Hong está, na verdade, em uma missão secreta para vingar sua família. Ok? É rapidamente revelado que 10 anos atrás, dentro da batalha que ele lutou contra os invasores do norte, o irmão de Hong conseguiu matar o general do exército oponente usando sua lança, mas também fazendo a arma quebrar no processo. No entanto, as pessoas eventualmente acabaram perdendo a luta, pois seus reforços que foram prometidos por comandante Guan nunca vieram ao resgate. Isso fez com que o exército do sul fosse completamente destruído pelas flechas do inimigo, enquanto o irmão de Hong conseguiu salvar o jovem no último momento, pois ele se sacrificou no campo de batalha ao lado dos outros soldados. Percebendo que foram traídos por Guan, Hong decide que ele deve matar o comandante que foi responsável pela morte de seu irmão, e este torneio lhe dá a oportunidade perfeita para buscar sua vingança. Mas ok, o que as pessoas não percebem é que comandante Guan está na verdade escondendo um segredo sombrio de todos neste país, quando ele eventualmente revela ao seu cúmplice misterioso que ele é realmente um espião trabalhando para o Reino do Norte. É rapidamente revelado que o torneio que ele projetou não é nada mais do que uma armadilha para eliminar todos os melhores lutadores deste império, o que eventualmente permitirá que os nortistas invadam o país no futuro próximo. Na manhã seguinte, as pessoas continuam sua jornada em direção à capital do país, mas eventualmente notam uma mulher com uma espada gigante fugindo de um bando de soldados. Acontece que a garota roubou um talismã sagrado do clã das pessoas, mas quando Dom tenta ir resolver esse conflito, Hong diz ao seu colega de equipe para ignorar a situação, pois eles têm uma missão muito mais importante para completar. Bom, no entanto, antes que os dois possam sair deste local, eles rapidamente notam que algo está errado, já que uma tempestade de areia gigante está se aproximando deles muito rapidamente. Isso força as pessoas a correrem por suas vidas, enquanto a tempestade que se aproxima começa a engolir tudo à vista, mas os humanos eventualmente conseguem se esconder atrás das rochas para evitar serem levados por essa calamidade. No entanto, o líder dos soldados não conseguiu a tempo e ele continua sendo levado pelos ventos poderosos. Dom vê isso e decide ajudar o estranho na mesma hora, enquanto Hong consegue agarrar os dois homens bem a tempo, mas a tempestade prova ser poderosa demais e eventualmente leva os humanos para longe como bonecos de pano voadores. Felizmente, quando a tempestade eventualmente diminui para longe do deserto, as pessoas conseguem se recuperar das areias quase ilesas e eles ficam surpresos ao ver que os outros soldados também sobreviveram à catástrofe. Ok, é rapidamente revelado que os estranhos também estavam indo para o torneio. Então eles oferecem um de seus cavalos para Dom por ter ajudado, antes de correrem rapidamente em direção à cidade. Logo em seguida, Dom consegue chegar à capital também e eles andam pelas ruas do mercado que estão cheias de escravos do Império do Norte, antes de finalmente chegarem em frente ao local de encontro, onde vários competidores para os torneios estão esperando lá dentro. O que as pessoas não esperavam era que a garota com a espada grande entrasse no prédio, pois ela pretende entrar na competição assim como os outros, mas é rapidamente cercada pelos mesmos soldados que a perseguiam no deserto. A garota vê isso e tenta fugir como antes, enquanto os soldados começam a atacá-la furiosamente de todos os lados, mas a mulher consegue contra-atacar os golpes e derrubar rapidamente os inimigos ao mesmo tempo. Felizmente, antes que a luta possa continuar, as pessoas se ajoelham rapidamente ao mesmo tempo, quando inúmeros soldados começam a marchar para dentro do prédio também. É logo revelado que comandante Guan chegou ao local ao lado de sua besta gigantesca, enquanto ele diz às pessoas que a competição começará no dia seguinte. Mas ok, os competidores não têm permissão para deixar a competição até que o torneio seja concluído, pois qualquer pessoa que tente fugir será executada imediatamente. Isso faz as pessoas perceberem a seriedade da situação e eles decidem que devem encontrar outro companheiro de equipe antes de amanhã, ou serão desqualificados e provavelmente executados também. Bom, felizmente as pessoas encontram rapidamente a jovem de antes e ela se apresenta como Jing e se voluntaria para se tornar a colega de equipe deles para o próximo torneio. Isso não dá às pessoas outra escolha a não ser aceitar sua oferta, pois eles não têm uma maneira melhor de se qualificar
para a competição de outra forma. Na manhã seguinte, todos os competidores se reuniram dentro do grande estádio enquanto se preparam para iniciar o torneio e são observados por todas as pessoas da cidade. O comandante eventualmente aparece na frente dos competidores também e explica que as 3 primeiras equipes a atravessar o estádio gigantesco serão promovidas para a próxima rodada, mas não há regra impedindo que as pessoas matem os outros membros, o que é ainda pior. Os competidores devem competir contra os outros adversários, enquanto estão amarrados aos seus próprios companheiros de equipe, o que torna o torneio ainda mais difícil de completar. Logo, as pessoas começam a pegar suas armas e a corrida da morte começa oficialmente, enquanto os competidores pulam rapidamente para as pontes estreitas e tentam desesperadamente derrubar as equipes adversárias. Ok, isso faz com que muitos competidores percam o equilíbrio e caiam no penhasco gigante, enquanto apenas algumas equipes conseguem chegar ao centro. As pessoas aproveitam a chance e começam a correr em direção ao outro lado, enquanto tentam empurrar seus concorrentes para fora das bordas e matam os azarados que caíram nos buracos. As coisas ficam ainda piores quando os anfitriões começam a mudar o estádio inteiro, fazendo o campo girar abaixo dos pés dos competidores, e as pessoas ficam chocadas ao ver que inúmeras esferas gigantescas são lançadas na direção deles. Isso faz os humanos tentarem desesperadamente desviar das bolas maciças, enquanto os objetos começam a esmagar as pessoas e matar as vítimas horrivelmente. Felizmente, os sobreviventes restantes conseguem prever as trajetórias das esferas gigantes e desviam dos objetos usando suas habilidades únicas, enquanto mal conseguem evitar serem mortos. Bom, isso eventualmente permite que a única equipe feminina chegue ao outro lado, enquanto ganha o primeiro lugar ao mesmo tempo, já que Dawn ainda está lutando para sobreviver ao lado de seus amigos. No entanto, as pessoas rapidamente conseguem chegar às bordas também e eventualmente pulam do estádio enquanto ficam em segundo lugar. Isso deixa apenas 2 equipes que ainda estão competindo pela última posição, e um dos competidores acidentalmente prende a perna dentro das correntes de metal. Seu líder vê isso e é forçado a cortar a perna do seu colega de equipe antes de agarrar o homem ferido e correr diretamente para a linha de chegada. Isso permite que as pessoas eventualmente sobrevivam à competição também, mas ao custo de perder um de seus membros da equipe no processo. Muito em breve, os competidores que falharam são trazidos de volta ao estádio, enquanto o assistente do comandante começa a marcar todos os perdedores por falharem no primeiro torneio e os faz gritar de agonia. Felizmente, os competidores restantes têm permissão para passar para a próxima competição, e o comandante distribui o certificado para os vencedores, aplaudindo-os por sobreviverem a um teste tão difícil. Hong vê isso e decide atacar o comandante na mesma hora para vingar sua família, enquanto Dawn tenta impedir seu amigo de fazer todos serem mortos, mas acaba recebendo apenas o aperto de mão mais poderoso do mundo. Ok, Jin percebe que algo está errado e tenta acalmar seus colegas de equipe. É mais só para ver que o comandante já está aqui, quando o homem reconhece rapidamente a lança quebrada bem na frente de seus olhos. Surpreendentemente, comandante Guan não reconheceu a arma da família que ele assassinou e, em vez disso, decide dar os parabéns a Hong por vencer a competição. Percebendo que seus amigos seriam mortos se ele se vingasse agora mesmo, Hong não tem escolha a não ser aceitar o prêmio de má vontade, enquanto deixa o comandante escapar de suas mãos. Quando as pessoas finalmente voltam para sua residência, Hong está furioso com seus colegas por impedirem sua vingança e decide ir matar o comandante sozinho. Mas ok, Dawn se recusa a ver o homem morrer desnecessariamente e diz a Hong que há uma maneira melhor de buscar justiça, já que ele deve vencer o torneio e se tornar o grande general, para que ele possa informar o rei sobre a traição do comandante. Na manhã seguinte, as pessoas começam a sair para o segundo torneio, pois eles devem recuperar o ovo de um monstro gigantesco que está constantemente causando terremotos no local, enquanto tenta continuamente tirar a engenhoca de metal que foi montada em sua cabeça pelos humanos. Logo, as pessoas começam a entrar na caverna maciça, enquanto os outros competidores
eles entraram nos túneis por outras entradas e eles tentam procurar o ninho do monstro gigantesco. No entanto, antes que as pessoas possam localizar a fera gigante, Hong é acidentalmente envenenado por uma flor misteriosa, o que faz o homem perder sua habilidade de lutar, enquanto começa a morrer lentamente pelo veneno. Felizmente, Hong diz aos seus amigos que o antídoto é um musgo laranja que sempre cresce perto da flor venenosa, e as pessoas rapidamente decidem procurar o remédio para seu colega de equipe. Ao mesmo tempo, uma das equipes chegou a um campo de grama alta, mas as pessoas logo notam que algo está errado, quando as garotas são agarradas pelos tentáculos gigantes e rapidamente se transformam em vítimas indefesas dentro daqueles filmes japoneses. Muito em breve, uma segunda equipe chega ao local também e começa a lutar contra as plantas monstruosas, mas eles eventualmente conseguem escapar para dentro de uma entrada secreta, onde as pessoas percebem que o ovo do monstro está bem na frente de seus olhos. Ok, isso permite que as pessoas peguem o objeto imediatamente, mas elas rapidamente notam que a besta voltou para pegar seu ovo, o que força os humanos a correrem desesperadamente por suas vidas, e eles eventualmente voltam para as plantas carnívoras. No entanto, os humanos são rapidamente atacados pelos tentáculos mais uma vez, enquanto a equipe de Dom chega ao local para reivindicar o prêmio do torneio também. Bom, o que as pessoas não percebem é que o monstro gigante finalmente apareceu para recuperar seu filhote, enquanto ele se ergue sobre todos os humanos e avança rapidamente em fúria. Isso faz o homem derrubar o ovo e ele rapidamente é derrubado da montanha gigante, enquanto a garota consegue pegar o prêmio do torneio e começa a correr desesperadamente para o lado oposto. No entanto, o monstro não está disposto a desistir tão facilmente, então ele rastreia rapidamente a garota e a força a se esconder atrás das paredes. Felizmente, Dom consegue vir em seu resgate e pega o ovo de sua colega de equipe, enquanto ele tenta atrair a serpente gigante para longe de sua amiga, fazendo o monstro ficar ainda mais zangado no processo, pois ele falha continuamente em capturar o homem que está pulando pelas superfícies rochosas. Logo, a equipe consegue atrair o inimigo para as cavernas estreitas, e eles tentam desacelerar a serpente gigante pulando no teto, fazendo o monstro ficar preso no processo. Surpreendentemente, Dom percebe rapidamente o musgo laranja na cabeça da criatura como o antídoto para seu amigo, e a garota agarra imediatamente o remédio antes de pular do monstro e correr para longe do local. Mas ok, a serpente gigante eventualmente consegue se soltar também e continua perseguindo as pessoas furiosamente pelo campo, mas logo bate em uma segunda armadilha, ficando presa atrás das pedras exatamente como antes. Isso permite que as pessoas escapem rapidamente e eles finalmente dão o remédio para seu amigo, o que imediatamente começa a curar o homem e trazê-lo de volta da beira da morte. Surpreendentemente, em vez de deixar este local imediatamente, Dom decide voltar em direção ao monstro gigante, pois ele planeja salvar a criatura de seu cativeiro. O homem diz ao animal que não quer fazer mal antes de pular rapidamente na cabeça da serpente, e ele tenta arrancar o capacete com toda a sua força, mas a placa de metal se recusa a se mover do crânio do monstro. Felizmente, Jing eventualmente volta para ajudar seu colega também, e ela pula na corda e começa a puxar para baixo ao mesmo tempo. Ok, isso rapidamente permite que a serpente se liberte da engenhoca de metal, e ela ruge furiosamente de dor antes de eventualmente voltar para os humanos minúsculos e examina as pessoas que levaram seu filhote. Dom vê isso e rapidamente tira o ovo na frente da besta gigante, enquanto se desculpa por perturbar o ninho da criatura. No entanto, o homem implora ao monstro para permitir que eles usem o ovo temporariamente para o torneio, e ele promete trazer de volta o objeto precioso sem causar nenhum dano. Surpreendentemente, a serpente eventualmente concorda com o acordo de Dom, e ela retribui aos humanos por salvarem sua vida, permitindo que as pessoas deixem este local em paz. Mas o que o grupo não percebe é que eles estão sendo observados secretamente por uma entidade misteriosa nas sombras. Muito em breve, o grupo consegue voltar para a capital, enquanto o líder da equipe adversária que conseguiu sobreviver é punido por falhar no torneio exatamente como os outros de antes. Bom, no entanto, apesar de não ter mais nenhum outro competidor para competir, o comandante diz às pessoas que elas devem entrar na fase final do torneio, lutando contra seus próprios companheiros de equipe, já que só pode haver uma
pessoa que recebe o título de grande general. E isso faz as pessoas caírem na tristeza, pois não conseguem suportar a ideia de matar seus próprios amigos. Felizmente, pouco antes de a equipe ficar completamente sem esperança, a entidade misteriosa em roupas azuis aparece na frente do grupo, enquanto revela que ela é, na verdade, amiga do pai de Dawn. A mulher promete que vai revelar a verdade sobre o que realmente está acontecendo, e ela leva as pessoas para uma floresta misteriosa, enquanto eventualmente passa por uma nuvem de neblina que imediatamente teletransporta os humanos para dentro de uma dimensão de bolso. Logo, todas as pedras dentro deste local começam a levitar para cima, enquanto as memórias passadas das pessoas são trazidas à frente de seus olhos. É rapidamente revelado que Dawn é, na verdade, o único descendente vivo do Rei do Norte anterior que foi usurpado pelos traidores, e Dawn deve recuperar seu lugar de direito no trono do reino para evitar mais derramamento de sangue entre as duas nações, ok? No entanto, antes que as pessoas possam processar essa informação, elas são rapidamente teletransportadas de volta para dentro da floresta, e Hong decide imediatamente deixar seu colega com raiva, deixando Dawn sem palavras no processo. Jing vê isso e tenta impedir o homem de abandonar a equipe, mas em vez disso, ela é rapidamente empurrada para trás por Hong, e ele diz à garota para esquecer a amizade deles, pois foi baseada em nada além de mentiras. Isso faz a mulher cair na tristeza, e ela foge do homem em lágrimas, recusando-se a aceitar que ela agora é uma inimiga de Dawn. Mas ok, antes que a garota possa voltar para a cidade, ela nota rapidamente um bando de soldados a cercando de todos os lados, e o comandante chegou para prendê-la por fugir do torneio, ordenando que todos os seus homens ataquem imediatamente. Isso força Jing a se defender desesperadamente, enquanto ela tenta evitar ser morta pelos ataques cruéis, mas a mulher é rapidamente dominada pelos inimigos, tendo sua arma jogada longe no processo e sendo derrubada no chão. As pessoas veem isso e começam a atacar a mulher continuamente no chão, mas felizmente Hong consegue chegar bem a tempo e vai rapidamente salvar a garota, derrubando os soldados inimigos. No entanto, antes que o homem possa resgatar sua amiga, comandante Guan rapidamente esfaqueia a mulher bem na perna, fazendo Jin gritar de dor. Hong vê que sua amiga está prestes a ser morta e não tem escolha a não ser jogar sua arma fora em derrota, enquanto permite que os soldados o derrubem no chão também. Bom, o que ele não percebe é que o comandante não tem intenção de deixar a mulher viva. Então, o inimigo pega sua espada e esfaqueia a garota bem no coração, o que acaba a ferindo gravemente no processo. Isso faz Hong gritar em agonia enquanto ele é levado pelos soldados. E o homem finalmente entende que sua sede de vingança o fez perder tudo. Algum tempo depois, Dawn chegou ao local e nota rapidamente sua amiga moribunda, e ele corre imediatamente para tentar salvar a vida da mulher. No entanto, Dawn percebe que já é tarde demais, enquanto a mulher implora ao homem para salvar Hong usando seu último suspiro, antes de eventualmente morrer nos braços de Dawn, fazendo o homem cair em lágrimas. Apesar de perder uma de suas amigas mais próximas, Dawn não tem a intenção de desistir, e ele eventualmente deixa o local e retorna para a capital. Ok, muito em breve, Dawn consegue encontrar um dos competidores anteriores e conta ao homem sobre a traição do comandante, e ele implora ao soldado para espalhar as palavras sobre as mentiras do inimigo, para que eles possam reunir o resto das pessoas para defender a cidade dos espiões do norte. Ao mesmo tempo, Hong é levado até o Rei do Sul para ser punido por abandonar o torneio, enquanto o comandante pede que o homem seja executado imediatamente. Felizmente, antes que Hong possa ser morto pelo carrasco, Dawn consegue chegar ao local também, e ele implora ao rei para permitir que ele lute contra o prisioneiro até a morte, para que ele possa se tornar legitimamente o grande general, enquanto também executa o criminoso ao mesmo tempo. Surpreendentemente, o rei eventualmente decide permitir que a competição continue, e ele coloca os dois homens dentro do estádio final, onde inúmeras facas começam a voar pelos palcos. No entanto, em vez de lutarem até a morte, os dois lutadores começam a
se proteger das armas voadoras. O comandante vê isso e ordena aos seus lacaios que comecem a atacar imediatamente, e inúmeros soldados inimigos começam a correr em direção aos guardas de dentro da multidão, causando caos completo no processo. Felizmente, os líderes do clã que perderam o torneio voltaram todos para proteger sua cidade, e eles começam a virar a batalha, matando rapidamente os soldados inimigos. Ao mesmo tempo, o rei decidiu recuar e eles eventualmente escapam da batalha enquanto se dirigem para dentro do palácio, mas apenas para descobrir que todas as portas foram trancadas pelo lado de fora. Isso faz o rei perceber que foi traído pelo seu conselheiro mais confiável, que rapidamente tranca as pessoas dentro do prédio, pois ele planeja acabar com o reinado do Rei do Sul. Mas ok, Hong vê isso e corre em direção aos soldados inimigos ao lado de seu amigo, e eles tentam abrir caminho até o palácio para resgatar o rei. No entanto, os lutadores são rapidamente parados pela fera gigante do comandante, que começa a atacar as pessoas usando suas mandíbulas e rugindo furiosamente para os humanos. Felizmente, Hong consegue retaliar imediatamente, esfaqueando o monstro bem em seus pés, o que dá às pessoas a chance de dar um golpe mortal enquanto derrubam o inimigo gigante no chão, e eventualmente acabam com a vida do monstro. Bom, logo o comandante começa a escapar para terrenos mais altos, e ele ativa uma engenhoca secreta que começa a despejar enormes quantidades de líquidos inflamáveis no estádio inteiro, enquanto planeja queimar todas as pessoas dentro do local. Dom vê isso e corre em direção ao comandante imediatamente, enquanto percebe que o homem está tentando escapar usando um planador maciço, pois as chamas são acesas do topo do prédio. No entanto, Dom consegue eventualmente subir no telhado e pular no planador do comandante, e ele começa a fazer buracos nas asas, fazendo a engenhoca inteira cair no chão. Ao mesmo tempo, Hong consegue chegar à entrada do palácio e tenta desesperadamente abrir os portões para o lado de dentro, enquanto o rei está morrendo rapidamente com o calor esmagador das chamas. Felizmente, as pessoas conseguem forçar as portas no último momento, enquanto salvam o rei do fogo intenso, e eles mal escapam da explosão maciça no processo. No entanto, Hong nota rapidamente que seu amigo conseguiu sabotar o planador do inimigo com sucesso, fazendo o comandante cair no centro do palco. Ok, isso faz o homem correr em direção ao inimigo em uma fúria cega, e ele chuta o traidor pelo campo como um boneco de pano voador, antes de agarrar o inimigo e perfurar o comandante bem pelo pescoço, vingando finalmente as mortes de seus amigos. Algum tempo depois, o rei agradece às pessoas por salvarem a cidade e nomeia Hong como o novo general do exército, para que o homem possa continuar protegendo o país no futuro. E mais, Hong eventualmente decidiu erguer um monumento honroso para sua amiga Jing, para que a garota possa ser lembrada como uma heroína para as pessoas também. Muito em breve, as pessoas decidem visitar o túmulo de sua camarada caída e prestam respeito a Jing, enquanto Dom promete retomar o trono do país do norte para evitar quaisquer conflitos futuros. Mas ok, antes que Dom possa voltar para sua casa, o homem decide ir em direção à caverna do monstro, e ele devolve o filhote da serpente gigante, enquanto faz uma aliada poderosa para suas aventuras futuras. Terminando assim, Mundo Duplo, filme de aventura e fantasia de 2020. E eu espero você no próximo vídeo.